Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos, com mais uma ministração da graça apostólica. O nosso tema é o fundamento da graça apostólica. O fundamento da graça apostólica. Você que está me assistindo pela manhã, tarde, noite, que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue fazendo todos prosperar rica e poderosamente. Amém? Sem mais delongas, vamos para a mensagem. Eu quero compartilhar com a igreja escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz pelo Cristo ressuscitado. Eu quero compartilhar a primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, que se reuniam em Coríntios, que formavam uma igreja. Os irmãos se reuniam e formavam uma igreja, o corpo de Cristo. 3:11, capítulo 3, versículo 11, que diz assim. Amém? Você pode acompanhar comigo a sua Bíblia em qualquer versão. Você vai ler, você vai desfrutar dessas pérolas que foram ocultas, escondidas durante décadas, né? Foram ocultas, foram escondidas, mas aprove a Deus que no seu tempo, tudo é no tempo de Deus, ela ser revelada, né? Então cada dia nós estamos vendo, desfrutando o Evangelho da graça apostólica, o Evangelho eterno, o Evangelho do descanso, o Evangelho que não tem nada a ver com religião. Me fazem muita pergunta, irmão Elias Santos, qual é a sua religião? Eu digo, eu não tenho religião. Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, eu falo de fé. Eu trago as revelações paulinas do apóstolo Paulo, o único que foi até o terceiro céu e recebeu coisas que ao homem não é justo, o homem não é digno de ter esse mérito, porque o mérito é de Deus. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Então o apóstolo Paulo diz aqui, porque ninguém, quando diz ninguém, é ninguém, nem anjo, nem principado, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Mas, irmão Elias Santos, se ninguém pode pôr outro fundamento, e porque existe vários fundamentos aí, fundamento A, fundamento B, fundamento C, teoria, são teorias de homens, né? É o que eu já falei no início da ministração, são religião. Religião é domínio de homens, homem pode, homem quer assumir a divindade, o lugar de Deus, né? Isso é religião, né? Religião tem vários fundamentos. Fundamento, eu não vou dizer as vertentes aqui, mas tem muitos fundamentos, né? Fundamento humano, o mundinho do homem pequeno, aquele mundinho dele, ele acha que é daquele jeito, ele interpretou daquela forma. Time que está ganhando, ninguém mexe, né? Ele diz, desde que eu não me entendo por gente, que eu aprendi desse jeito, eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim, é sempre Gabriela, né? Mas o verdadeiro fundamento, que é Cristo, Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha do século, rocha rejeitada pelos construtores, Cristo é a verdadeira fé, a verdadeira paz, a verdadeira alegria só em Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, vírgula, além do que já está posto, o qual é Cristo, que é a graça apostólica. Esse fundamento já está posto, o qual é
a graça apostólica. Por que graça, irmão? Porque graça é favor que a gente não merece. Graça ninguém paga, quem pagou foi Deus. E por que apostólico? Porque esse verdadeiro fundamento está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Mas, irmão, o senhor não ministra sobre outros livros? Ministramos, mas o foco é as 14 epístolas do apóstolo Paulo, que é o verdadeiro evangelho. Nós pregamos a Bíblia toda, mas explicamos o tempo, para quem foi escrito aquilo, né? Nós não colocamos na goela abaixo das pessoas aquilo que foi para um povo específico no passado, nós não colocamos hoje. Coisa que as lideranças religiosas fazem, né? Nós explicamos, olha, até as cartas do apóstolo Paulo nós explicamos, olha, não foi para nós. Não foi para nós, foi para seu tempo, para a sua geração, mas são ensinamentos eternos, são ensinamentos que nós nos espelhamos, somos imitadores, como o apóstolo Paulo disse, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Então ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, a graça apostólica. Jesus Cristo é a graça apostólica. O Cristo ressuscitado, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Aí ele diz no versículo 12, e se alguém sobre este fundamento, qual fundamento? O fundamento da graça apostólica, o fundamento do Cristo ressuscitado. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, preciosa, madeira, feno, palha, se alguém pega as coisas de Deus, o verdadeiro fundamento, e leva para seu bel prazer, leva para dominar, para fazer o povo de massa de manobra, se alguém pega esse fundamento e leva para se promover, esse tal ou essa tal não pertence a Deus. Ele pode pertencer a tudo menos a Deus. Ele não é um imitador de Cristo, porque Cristo nunca fez isso. Me mostre uma passagem bíblica onde Jesus estava dominando alguém. Ele libertava, ele liberta, ele sempre foi o libertador, ele não foi o dominador. Quem domina, quem escraviza, quem faz o povo, tira o direito do povo de pensar, é a religião, né? Porque o apóstolo Paulo diz que a religião é esterco. Porque a primeira coisa que ela rouba de você é a capacidade de pensar, de refletir. Jesus não, o evangelho da graça apostólica, da graça eterna, liberta. João 8,32, conhecereis a verdade de Cristo, a verdade do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, e ela te liberta, tira as algemas, quebra as correntes, os grilhões, aquilo que te prendia, aquilo que te escravizava, aquilo que fazia você viciado, aquilo que te acomodava. O apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma renovação mental, para viver todas as partículas do fruto do Espírito Santo, para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para você ter o domínio próprio, você ter a mansidão, você aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a se colocar no lugar da outra pessoa. Quer entender alguém? Se coloque no lugar dela, porque ela fez aquilo, porque ela deixou de fazer aquilo, né? Não julgue ser superior. Aquele que está em pé não julgue que não possa cair, porque todos nós temos esse corpo corruptível. Há uma luta constante da carne contra o espírito. Então há essa luta constante. Até você dormindo, mas essa luta, né? Então você não é melhor do que ninguém.
Todos nós temos esse corpo. Por isso que temos que sempre viver pautado no verdadeiro fundamento, crescer na graça e no conhecimento, na graça apostólica. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Os frutos de cada um se manifestará. Se você é uma mulher carnal, um homem carnal, vai se manifestar, seu corpo vai manifestar essas obras da carne, como inveja, porfia, lascívia, bebedice, glutonaria, feitiçaria, idolatria, porque o seu fundamento é na carne. O apóstolo Paulo diz que o homem, a mulher, que pensa só nas coisas materiais é o mais miserável. Já o homem espiritual, que está ligado, está antenado com as coisas espirituais, é mais do que vencedor, está escrito em Romanos 8:37. Então, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. As lutas, as dificuldades, vai provar quem é verdadeiramente filho amado de Deus, porque um filho de Deus, uma filha de Deus passa por luta, passa por dificuldade, mas cada dia, cada luta, cada dificuldade aproxima mais ele do Pai, não distancia. Que a obra não é uma obra religiosa, não é obra de aparência, não é uma obra para bem-estar próprio, é uma obra, é o verdadeiro fundamento, é o fundamento da graça apostólica, é o fundamento de Cristo, é o fundamento de adoração só a Cristo, de reverência, de temor só a Deus. Então, versículo 14 diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, pagamento. Quantos começaram bem e terminaram mal? Foram iludidos pelo entretenimento, pelo dinheiro, se entregaram aos prazeres. Estou um pouco resfriado, mas a obra não pode parar. Os ensinamentos da graça apostólica não podem parar. Então, amados, uma coisa é você ver um religioso, e outra coisa é você ver um adorador de Deus. Há uma grande diferença. Então. Para aquele que é religioso não tem galardão. Porque o galardão dele já é aqui, a fama, o dinheiro, o aplauso, a ostentação, os títulos, né? Os melhores lugares. Jesus sempre falava sobre os melhores lugares. Você chega em um lugar, você senta lá atrás. O anfitrião, o dono da residência, o organizador ali, ele vai te convidar para o local apropriado, mas você senta lá, você não empurra a porta. A porta Deus vai abrir para você, você não quer derrubar, empurrar, eu sou o cara, uma carteirinha, olha aqui minha carteira, eu sou semideus, eu sou pontífice, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Isso é esterco, porque isso é tudo para aqui, para a terra. Chegar lá nas mansões celestiais, você não vai mostrar credencial, não, isso não vale nada, isso é aqui na terra. Então isso é muita infantilidade, isso é muita meninice, a pessoa está correndo atrás de título. Ô irmão Elias Santos, não é digno o homem receber um título porque ele se esforçou? Sim, irmão, sim, uma coisa é alguém dar, uma coisa é esse título vir de Deus, outra coisa é uma coisa é a pessoa empurrar a porta, a pessoa pisar em cima das pessoas para se promover, é o que a gente vê aí, né, irmão? Uma coisa é o que Deus dá ninguém pode tomar. Outra coisa é o homem fazer tudo o que eles fazem por aí,
para querer ser o melhor, o maior, para querer estar em destaque, para querer estar sempre na mídia, para querer estar sempre arrebentando. O apóstolo Paulo diz que isso é esterco. Isso não tem proveito algum. Que eu diminua. Nós somos mordomos, nós não temos nada. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos é para administrar. Mas nós não trouxemos nada, nada vamos levar. Viemos para essa terra nu com a mão no bolso. Viemos para essa terra. E dessa terra sairemos, deixaremos tudo que foi dado aqui, que Deus nos deu para administrar, ficará aqui. Então essa loucura, essa sangria, aí, como me dizia meu avô, essa sangria desatada aí para manipular, para dominar as pessoas, para ter o controle de tudo, para dominar, para escravizar as pessoas, para fazer o povo de massa de manobra, isso é esterco. Esterco quer dizer, em bem uma linguagem bem chule, isso é bosta. Então, se a obra de cada um, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão, este receberá seu pagamento no céu. Galardão e pagamento por tudo aquilo. Se você amou, se você perdoou, se você matou a fome de quem tem fome, matou a sede, se você foi um cidadão decente, uma pessoa que amou, perdoou, você vai ter seu galardão. Se você foi uma pessoa que não amou, não perdoou, só buscou ostentação, só procurou seu próprio umbigo, só procurou algo para ostentar, para aparecer, você receberá também seu pagamento de acordo com aquilo que você plantou. De acordo com aquilo que você plantou. Eita, tá dando muita queda de corrente aqui.